Eu trago à tribuna hoje, senador Cristóvão, dois temas relevantes e tenho a convicção de que Vossa Excelência partilha das minhas apreensões e das minhas preocupações. Todos os senadores, penso, que também concordam com o que vou dizer agora. Um deles, uma repercussão altamente positiva, encorajadora, alvissareira e estimulante, e outro, negativo, assustador e preocupante. A notícia boa, caro presidente Cristóvão Buarque, foi a entrevista do futuro presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito, nas páginas amarelas da revista Veja. E a triste e má notícia, o saldo de mortos e feridos nos feriados desta Páscoa. Só aqui em Brasília, que o senhor governou com tanta dedicação, 6 mortos e 58 feridos, alguns, inclusive, em estado muito grave. O ministro Aires Brito vai assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal, o que vai acontecer no próximo dia 19 deste mês, e nos deu exatamente esta preciosa declaração de um posicionamento corajoso, firme e que a sociedade aplaude e saúda. Me sinto confortada pela declaração do ministro do STF, que hoje pela manhã prestigiou uma sessão especial comemorativa aos 40 anos da Associação dos Juízes Federais, a AJUF, porque, como todo brasileiro, quero ver as denúncias de irregularidades apuradas com rigor. Em 2005, o Brasil foi sacudido por um grande escândalo de corrupção e uma grave crise política enfrentada no então governo do presidente Lula. Desde aquele ano, nós esperamos, e tenho certeza, que o governo federal e o Congresso, especialmente, também que os responsáveis pelo esquema de compra de votos dos parlamentares sejam exemplarmente punidos. Naquele ano de 2005, já vivíamos os primeiros bons ventos econômicos, os primeiros resultados positivos de uma política econômica, a bem da verdade, herdada com a estabilização do Plano Real de Fernando Henrique Cardoso e bem conduzida pelo sucessor, resultando em crescimento positivo para o país. Aqueles resultados positivos não deveriam encobrir, presidente Cristóvão Buarque, ações de corrupção. O crescimento econômico é positivo sempre para as contas públicas, para os investimentos sociais e para a sociedade brasileira, mas jamais devem representar trampolim para o enriquecimento de autoridades que usam o poder público para vantagens pessoais. O tempo passou e o medo de ver mais esse crime prescrito é concreto e toma conta de boa parte da sociedade brasileira. Vale lembrar aqui também o trabalho exemplar feito, à época, pelo senador Delcídio Amaral, que foi o presidente da CPI, a chamada CPI dos Correios, e também o deputado Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, ainda hoje deputado, o senador Delcídio, nosso colega aqui no Senado, um trabalho exemplar de garimpagem, de levantamento, tanto que a denúncia foi acolhida pelo Ministério Público Federal. Agora, o ministro Aires Brito não vê motivos para o medo de que haja a prescrição deste rumoroso processo. Para ele, é possível colocar em votação o processo do mensalão em apenas 48 horas. Vou repetir. Para ele, é possível colocar em votação o processo do mensalão em apenas 48 horas. Vejam, senhoras e senhores senadores, poderemos conhecer as penas para os responsáveis pela compra de votos de parlamentares exatamente nesse tempo em que o ministro-presidente está prevendo para o exame desta matéria tão complexa. Vale lembrar aqui que foi o ministro Aires Brito o voto que iniciou o debate sobre o projeto Ficha Limpa, e foi ele, o ministro relator do processo, que proibiu o nepotismo no serviço público. O Poder Judiciário tem dado sinais importantes à sociedade. Lembro aqui a lei da Ficha Limpa, considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e a manutenção da independência do Conselho Nacional de Justiça, outra relevante decisão do Supremo Tribunal Federal.
Decisões que garantem a transparência para a gestão pública e mostram o quanto ágil pode, quando quer, ser a justiça. A celeridade do judiciário não pode causar sentimento diferente. Nos sentimos confortados e animados quando percebemos que juízes e ministros da Suprema Corte do país reforçam a importância de uma justiça eficiente. Na entrevista que concedeu à revista Veja, aliás, o ministro Aires Brito, a certa altura indagado sobre uma declaração feita pelo ex-presidente Lula de que o judiciário era uma caixa preta, respondeu, abre aspas, textualmente, vou ler a resposta do ministro Aires Brito. O judiciário nunca, jamais, em tempo algum, pode se nivelar a poderes que têm caixa preta. Não pode se nivelar a quem age sob o signo da caixa preta. Que outros setores do poder público façam isso é uma coisa. O judiciário jamais poderá permitir esse tipo de arranjo. Hoje o foco está sobre o judiciário, mas a maior de todas as caixas pretas, contra a qual o judiciário tanto luta, é o Caixa 2. E o Caixa 2 é caixa preta, uma terrível caixa preta. O judiciário nunca praticou Caixa 2. Ponto. Fecho aspas, a declaração textual do ministro Aires Brito, às páginas amarelas da revista Veja. Senador Cristóvão Buarque, Vossa Excelência, vários outros senadores aqui nesta casa, temos falado muito sobre isso. E, inclusive, na votação da nova lei eleitoral, nós tentamos avançar sobre o financiamento público de campanha, que seria o caminho e o remédio para acabar com este mal, com essa doença, que é o Caixa 2, que vigora nas campanhas eleitorais. Não avançamos muito em relação a esta matéria e lamento profundamente que o Senado não tenha avançado no Congresso Nacional em relação a... É compreensível até, caro presidente Cristóvão Buarque, senhoras e senhores senadores, que a sociedade tem uma dificuldade enorme de entender que o dinheiro público vai ser usado numa campanha eleitoral quando falta dinheiro para o hospital, para o atendimento de emergência, para a segurança pública, para o transporte, para a educação. É natural essa sensação, exatamente pelas carências que temos em setores relevantes como esse. Mas seria um caminho mais adequado de seriedade a impor nas regras para evitar a gastança que se faz nas campanhas eleitorais milionárias e evitando aí a formação de Caixa 2, que acabam também servindo para o enriquecimento ilícito de tantos casos rumorosos que nós temos acompanhado aqui. Agora mesmo, aqui, estamos acompanhando um deles. Quando vemos os crimes de corrupção sem a apuração correta e sem o julgamento dos responsáveis, temos a sensação de impunidade, quase como se os poderes da República admitissem a ação livre dos corruptos e dos corruptores. O desvio de dinheiro para a compra de votos ou pagamento de propinas no serviço público impede investimentos em setores essenciais para a nossa sociedade. Dinheiro desviado é menos investimento para a saúde e para a educação. A área tão cara para Vossa Excelência. Educação, senhoras e senhores senadores, que me leva à segunda nota do dia, dessa vez uma nota negativa que vou me referir agora. Mas eu queria também, em relação às declarações do ministro Aires Brito, quando é indagado sobre os desafios que ele terá no comando da Suprema Corte do nosso país. Ele, indagado sobre as prioridades que terá nos próximos 7 meses, ele diz o seguinte: o desafio é esse, mas com os pés no chão, porque eu tenho a caneta e não vara de condão. Não sou milagreiro. As coisas não passarão por uma transformação radical como em um passe de mágica. O que eu pretendo é praticar um modelo de administração compartilhada, com participação não só dos meus pares do Supremo, mas também de toda a magistratura. Nesses 7 meses, quero estabelecer como prioridade aquilo que é prioridade na Constituição. Pretendo fazer valer leis vitais para a sociedade, como a lei da ficha limpa, a lei da improbidade administrativa e a lei Maria da Penha, tão essencial porque sai em defesa das mulheres e no combate a esse mal terrível do patriarcalismo, do machismo e da brutalidade doméstica, disse o ministro Aires Brito, e eu encerro a declaração textual dele agora.
Indagado também sobre qual o papel do Judiciário no processo de depuração da atividade política, ele respondeu: minha prioridade das prioridades será o combate à corrupção. Na Constituição está dito que os atos de improbidade importarão em perda da função pública, indisponibilidade dos bens, suspensão dos direitos políticos, ressarcimento ao erário. É preciso fazer valer a Constituição. Como dizia Ulisses Guimarães, o cupim da República é a corrupção. Aliás, esta frase foi repetida pelo ministro Aires Brito hoje pela manhã, aqui na sessão pela manhã de homenagem aos 40 anos da AJUF. Continua ele. Como dizia Ulisses Guimarães, o cupim da República é a corrupção. É o principal ponto de fragilidade estrutural do país. É pela corrupção que falta dinheiro para programas sociais de primeira grandeza, como a moradia, o transporte, a assistência à infância e adolescência. Combater a corrupção e o crime do colarinho branco tem que ser prioridade das prioridades. E aí eu encerro a declaração do ministro Aires Brito com a pergunta: como garantir que as instituições do país funcionem em sua plenitude? E ele responde: eu não sou ingênuo, mas também não sou um pessimista. Hoje, a transparência se tornou um pilar da democracia. A cultura do biombo, da coxia e dos bastidores foi excomungada pela Constituição. O Brasil atravessa um período excelente de santa curiosidade social pelas coisas do poder. É por essa razão também que instituições, como a Polícia Federal, por exemplo, têm de agir de modo equânime, sem selecionar seus alvos por conveniência. Da mesma forma, o Ministério Público, se começar a agir voluntaristicamente, vai se ver obrigado a recuar diante da reação da imprensa e da própria sociedade. A imprensa, a meu ver, é a grande novidade transformadora do Brasil. E eu gostaria, inclusive, caro presidente, que os anais desta casa transcrevessem, nesse meu discurso, a íntegra da entrevista que o ministro Aires Brito concedeu às páginas amarelas, agradecendo a ele, inclusive, eu como jornalista, essa declaração de fé no papel e na importância que a imprensa livre e responsável, vou repetir, livre e responsável, sobretudo responsável, tem com a democratização em nosso país, com a consolidação da lei democrática. Este foi o dado altamente positivo desta Páscoa de 2012, caro presidente Cristóvão Buarque. Isso é confortador, isso é alentador, isso é estimulante, isso nos traz muita esperança. Mas a nota positiva, meu caro senador Cristóvão Buarque, é exatamente a verdadeira mortandade, a carnificina no trânsito brasileiro. Por falta de educação no trânsito, por falta de educação dos nossos motoristas, vivenciamos hoje uma verdadeira guerra nas ruas e nas estradas brasileiras. Todo ano, depois de um feriado grande, como o da Páscoa agora, temos que contabilizar as mortes no trânsito quase como se estivéssemos contabilizando as vítimas de uma guerra ou de uma batalha. O feriado da Páscoa que acabamos de usufruir foi o mais violento dos últimos anos. O mais violento dos últimos anos. No Ceará, 54 pessoas ficaram feridas, 10 morreram em acidentes. No meu estado, do Rio Grande do Sul, pelo menos 17 pessoas morreram em acidentes nas estradas no feriado de Páscoa. Aqui no Distrito Federal foram registrados pelo menos 50 acidentes ao todo, mas o número de mortes foi maior do que do ano passado. 6 pessoas perderam a vida nos 4 dias de feriado e 58 feridas. A conclusão, senhoras e senhores senadores, é uma só. O trânsito está cada vez mais violento, porque os motoristas não estão respeitando os limites de velocidade, não estão respeitando as leis, nem sequer a sinalização, não estão sequer tendo respeito com a sua própria vida e a vida das suas famílias. A mesma impunidade que combatemos nos crimes de corrupção, estamos vivenciando nas estradas brasileiras. Temos um código de trânsito que, na teoria, parece perfeito, um dos mais modernos do mundo, mas na prática não tem apresentado resultados positivos. Uma crônica do jornalista Alexandre Garcia trata muito bem dos problemas da nossa cultura do trânsito, expressas na manhã de hoje no Bom Dia Brasil. O motorista não reconhece
que, quando está dirigindo o carro, deve ser responsável pelas pessoas que estão nas ruas ou em situações inferiores a ele. O motorista de caminhão precisa ter atenção com o carro de passeio. O motorista do carro de passeio deve cuidar do ciclista e do pedestre. É o que está escrito no artigo 29 do Código de Trânsito. O veículo maior é responsável pelo veículo menor. Quem está dirigindo um veículo motorizado é responsável pelo pedestre e pelo ciclista. O que vemos hoje é a lei do mais forte sobre o mais fraco, superando todos os códigos de educação, de convivência, eu diria até, senador, de civilidade. Todos os dias novos carros saem às ruas com novos motoristas, muitos dos quais se vê despreparados ou, inclusive, dirigindo irresponsavelmente, embriagados e matando impunemente. E agora ainda o STJ acaba de anular o bafômetro como prova para a criminalização da morte no trânsito. É lamentável o que está acontecendo. Mais do que mudar as leis de trânsito, criar novas regras para multas e reforçar a fiscalização, precisamos investir na educação dos motoristas. Esta verdadeira guerra no trânsito brasileiro deixa resultados impressionantes. Primeiro, a dor eterna causada pela perda de um familiar, de uma pessoa querida, uma dor que jamais irá cessar. E depois, a perda material com os custos sociais dessa violência. Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostrou que todo ano o Brasil gasta mais de 22 bilhões de reais com acidentes nas estradas. Eu vou repetir, senador Cristóvão. 22 bilhões de reais é o custo de acidentes nas nossas estradas. Esse é o valor usado para pagar o atendimento médico às vítimas e os prejuízos com a internação, com a interrupção do trabalho, decorrência da ausência da vítima na empresa, muitas vezes por tempo indeterminado. Senhoras e senhores senadores, esses mais de 22 bilhões de reais, mais que o orçamento de um ministério, poderiam estar sendo investidos na prevenção de doenças, na construção de escolas, na educação dos brasileiros. Quando o motorista desrespeita as leis de trânsito, está enviando essa pesada conta a toda a população brasileira, que paga todo ano o custo de uma verdadeira guerra nas estradas. Ou nós nos educamos mais para o trânsito, ou nós vamos continuar vendo esta reprodução de uma história e de uma crônica triste anunciada de um aumento da mortandade no trânsito brasileiro. Muito obrigada, presidente.